chama? La inteligencia. La inteligencia. ¿Verdad que se bañó un atentado allá? En la escala. ¿Cuál? Se bañó el cucho. No, iba a escala. En el del, sí. Olha o tamanho dessa aranha. Vou mostrar para vocês. Esta é uma fêmea. Essas são as pusículas. Deixa eu até mostrar para vocês. Olha para o tamanho dessas pusículas. Vejam só, parece ferrões de morcegos. Olham. Vai, encosta o dedo aqui para você ver. Nossa. E agora, vou mostrar para vocês se ela vai ferroar o armadilho. Ferroa, vai. Olha o tamanho dessas pusículas. Olham para essas pusículas. Corredeira, muito corredeira. Essa aranha é chamada de caranguejeira. É o nome dela. Só que eu chamo de caranguejeira do coqueiro. Onze horas e 48 minutos, tocou a trilha sonora da sua hora do almoço, imagens ao vivo de Governador Valadares, Ana Carolina. Carlos, a temperatura neste momento na cidade é de 28 graus e a máxima prevista de 29, não vai chegar nem aos 30 hoje. Tá com jeitão de chuva e com previsão de chuva. Tá começando o MG1 desta quarta-feira, 18 de dezembro. Vem com a gente. O temporal da tarde e noite de sexta-feira em Coronel Fabriciano havia uma previsão de 45 milímetros de chuva, mas veio 80 milímetros nesta terça-feira, transtornos em diversos pontos da cidade. Em alguns lugares, como na Avenida Magalhães Pinto, bombeiros de bote tiveram de resgatar moradores que ficaram ilhados no meio do alagamento. Em Patinga foi quase o mesmo volume de chuva que fez ribeirões transbordarem. A inundação atingiu várias ruas. A quarta-feira é de levantamento de prejuízos nas duas cidades. Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Governador Valadares. Vereadores derrubam o veto do prefeito André Merlo e garantem o aumento salarial para os futuros prefeito, vice-vereadores, secretários, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a gente está aqui esperando a sua participação, DDD 31 98835 7965. Só confirmando, os vereadores derrubaram o veto do prefeito André Merlo e garantiram um aumento de salário a partir de 1º de janeiro para prefeito, vice-secretários a partir do ano que vem, então, no Governador Valadares. Isso aí, a gente vai dissecar como é que foi essa sessão extraordinária, Ana Carolina? Isso aí. Então, estamos esperando a sua mensagem. Siga em frente, siga com a gente. O nosso Jornal da Hora do Almoço já começou. Muito bom dia para você. A gente começa o MG1 de hoje falando do temporal que atingiu ontem à tarde o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, a cidade mais atingida, houve alagamentos e muitos estragos. Vamos ao vivo conversar com a Marina Berg, que está acompanhando desde cedo a limpeza das ruas. Ela está ao vivo, inclusive, com o prefeito, doutor Marcos Vinícius. Bom dia, Marina. Como é que está a situação neste momento, hein? Oi, Carlos, bom dia para você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui na Prefeitura para conversar ao vivo com o prefeito Dr. Marcos Vinícius Bizarro e a gente já traz a situação de momento que o prefeito acabou de assinar um decreto de calamidade aqui em Coronel Fabriciano. Prefeito, qual que é a situação? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. É uma situação triste, né? Um fenômeno da natureza e que levou essa tragédia aí, que eu considero uma tragédia. Eu, 24 anos de Coronel Fabriciano, não tinha visto até então nada parecido. Centenas de famílias aí sentiram o impacto e que nos levou a fazer esse decreto de calamidade para tomar todas as atitudes necessárias, inclusive para chamar aí os outros parceiros, como a Defesa Civil Estadual, aí futuramente também aí a nível federal, e para a gente reconstruir, porque a ordem agora aqui é reconstruir.
Tem muitas famílias desabrigadas, algumas podem estar desalojadas. Esse levantamento ainda está sendo feito, né, prefeito? Mas já tem pontos de apoio para essas famílias. Com certeza, a gente acredita que mais de 1.000 famílias foram impactadas de forma direta. E claro que as ajudas nesse momento elas são todas bem-vindas. Lembrando que o município ele optou as instituições parceiras fazer esse tipo de serviço e o município apenas coordenar o serviço. Prefeito, muito obrigada pela sua participação. Vou pedir licença para o prefeito, porque a gente vai aproveitar que a Defesa Civil Estadual estava aqui em Coronel Fabriciano fazendo uma reunião. Tenente Leonardo Souza, Fernando Souza está aqui para a gente ter um diagnóstico geral, né, tenente, da situação aqui no Vale do Aço. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui em apoio ao município de Coronel Fabriciano. Haja vista as fortes chuvas que atingiram a cidade, sobretudo aqui, a região do Vale do Aço. E nós, hoje, desde na parte da manhã, nós viemos aqui para apoiar o município, para ajudar as pessoas que estavam em situação de emergência nos locais que nós encontramos. Nós apoiamos alguns moradores, inclusive, levando-os até a rodoviária para tirá-los daquela situação. A princípio, nós não temos os números exatos de pessoas que foram atingidas, mas está sendo quantificado pelo município e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais está sempre presente para dar esse apoio. E nós aproveitamos essa oportunidade para chamar a população a se cadastrar no sistema de alerta de Defesa Civil, que é gratuito, basta enviar uma mensagem de SMS com o número do CEP da pessoa para o número 40199. A pessoa manda o seu CEP gratuitamente para o número 40199 e automaticamente aquele CEP estará cadastrado para receber alertas de Defesa Civil, de modo que a pessoa pode se planejar e antecipadamente receber estes alertas. Importantíssimo esse recado aqui do Tenente Souza. Então a gente reforça a situação aqui. Todo o levantamento ainda está sendo feito, já existem pontos de apoio aqui em Coronel Fabriciano, a gente vai seguir aqui na cidade para acompanhar como é que está sendo essa reerguer, né, os moradores aqui, não só os moradores, como também os comerciantes. Carlos. Obrigado por enquanto, Marina, porque daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo sobre a situação em Coronel Fabriciano, depois do temporal de ontem à tarde e à noite. Em Ipatinga também houve estragos por conta da chuva forte, a cidade foi atingida também pelo temporal ontem à tarde. Vamos para Ipatinga agora, conversar ao vivo com Samuel Carlos, que vai começar trazendo essa situação de Ipatinga. Samuel, bom dia para você. Oi, Carlos, bom dia para você, bom dia a todos ligados no MG1. Pois é, a gente segue acompanhando a situação também da cidade de Ipatinga, né? Foram 77 milímetros no acumulado de chuvas em 1 hora, de acordo com a Defesa Civil, viu, Carlos? Olha, a Defesa Civil falou também que os principais locais atingidos são o bairro Bom Jardim, Limoeiro. Limoeiro, inclusive, chegou a invadir várias casas, né? A chuva, o barro, né? Acabou invadindo várias casas e destruindo imóveis, eletrodomésticos, né, das pessoas. E também no bairro Esperança, onde eu estou neste momento, neste ponto do bairro Esperança. Você vê que tem uma rua aqui e do lado de cá tem uma galeria. A galeria transbordou e inundou completamente a rua, que ficou intransitável na tarde e noite de ontem aqui no bairro Esperança. Outros pontos também de alagamentos, né? BR-381 na altura do shopping também teve situação bastante complicada e também algumas quedas de árvores, quedas de telhados, de acordo com a Defesa Civil. Não há números de desabrigados nem de desalojados, mas a Defesa Civil continua monitorando os principais locais de Ipatinga, viu, Carlos? Nós temos a fala aí do Júlio César Teodoro, ele que é diretor da Defesa Civil, faz um panorama então do que foi o trabalho do órgão, né, desde esse temporal que aconteceu na tarde desta terça-feira. Vamos ouvir o Júlio César Teodoro da Defesa Civil. O acumulado na cidade foi de 77 milímetros. E na regional do Bom Jardim nós tivemos um acúmulo de 60 milímetros em 40 minutos. Este foi o fator primordial dos ribeirões ter transbordado e jogado a água para toda a via da cidade. A Defesa Civil ela monitorou as principais áreas de risco, leitos e rios que cortam a cidade. E nós demos uma atenção especial à regional do Limoeiro, que tivemos algumas intercorrências com água que foi para dentro da casa dos munícipes, e também na regional do Bom Jardim, onde também vias ficaram tomadas por água, por lama. Então a Defesa Civil, em conjunto com a Cesuma e com a Secretaria de Obras, foi para a rua, monitorou esses locais para direcionar as equipes para agora cedo estar fazendo o trabalho de limpeza, de desobstruções. Também tivemos alguns monitoramentos por conta de queda de árvores que ocorreram ao longo das vias aqui da cidade.
Pois é, tá aí o Júlio César Teodoro, então, da Defesa Civil, falando sobre este momento de limpeza, né? Principalmente de limpeza da cidade. A água baixou, agora o momento é de limpar o que sobrou, né? De barro, de lama, deixado pelas chuvas de ontem. A Defesa Civil também já apoiou alguns moradores do bairro Limoeiro com doação de colchões. Na manhã de hoje, nós acompanhamos algumas doações de colchões para moradores do bairro Limoeiro que tiveram aí móveis e eletrodomésticos totalmente destruídos pela chuva. A gente segue acompanhando a situação aqui na cidade de Ipatinga e voltamos aí com outras informações nos nossos telejornais. Carlos, volto com você. Muito obrigado por enquanto, Samuel, porque daqui a pouco também a gente volta a se falar ao vivo sobre a chuva temporal de ontem em Ipatinga. E choveu forte não somente no Vale do Aço nessa terça-feira. Em Guanhães, ruas e avenidas ficaram alagadas em alguns pontos. Os bueiros não comportaram o volume de água. Uma forte correnteza se formou. A Defesa Civil de Guanhães informou que choveu por toda a madrugada, mas o maior volume se concentrou no período de 1 hora. Até às 10 da noite foram 30 milímetros de chuva e somando com o que choveu na madrugada, um total de 40 milímetros de chuva em Guanhães. Em poucas horas, muitos transtornos também na cidade de Guanhães. Temporal também em Aimorés. A água tomou conta das principais ruas e avenidas da cidade na área central. A parte baixa de Aimorés foi a mais atingida pelo temporal dessa tarde e noite de terça-feira. Muitos relâmpagos, muitos trovões, descargas elétricas, a cidade de Aimorés. Em Coroaci, além das ruas alagadas, algumas casas também foram invadidas pela água. Segundo a Defesa Civil, o temporal durou 1 hora e meia. O posto de saúde foi inundado. Em alguns pontos, o asfalto das ruas cedeu. As áreas mais atingidas foram o centro e o bairro Recanto Verde. Agora a gente tem uma imagem de hoje pela manhã, quando equipes da Prefeitura de Coroaci, nas ruas, fazendo a limpeza do barro deixado pela chuva intensa. Olha a movimentação hoje de manhã, dá para a gente ver a quantidade de lama que ficou nas ruas da cidade de Coroaci. A Defesa Civil ainda faz levantamentos, não há informações, não houve vítimas, né? Não houve feridos, felizmente, em nenhuma dessas 3 cidades, né? Dessas 5 cidades que a gente mencionou aqui, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Guanhães, Aimorés e Coroaci, não houve ninguém ferido, felizmente, mas muitos prejuízos nessas cidades por causa da chuva forte. Vamos para a previsão do tempo, vamos conferir imagens ao vivo de Governador Valadares, 30 graus neste momento, a máxima prevista agora é de 31 e 80% de chuva na cidade hoje. Choveu um pouquinho de madrugada, né? A chance aí de 80% dessa chuva para Governador Valadares. Vamos ver outras cidades aqui da nossa área de cobertura. 5 cidades que a gente sempre separa aqui para você. Ipatinga, onde choveu bastante ontem, é uma previsão de 16 milímetros para hoje, na cidade de Ipatinga. Aimorés, onde choveu muito ontem também, 15 milímetros de chuva previstos. Gonzaga, 11 milímetros de chuva previstos para Gonzaga. Manhuaçu, olha só, 52 milímetros de chuva previstos para a cidade de Manhuaçu. A temperatura máxima é de 28 graus. É muita chuva, hein, gente? Prevista aí para Manhuaçu, 80% de chance de essa chuva vir. E aqui é claro, né? 52 milímetros, se vier uma chuva intensa de uma vez só, causa muito problema. Agora, se forem 52 milímetros distribuídos ao longo do dia, o impacto é menor, obviamente, né? Capitão Andrade, máxima de 30 graus, 11 milímetros de chuva previstos para Capitão Andrade, 75% de chance. Vamos dar uma conferida em Coronel Fabriciano, onde houve, nas palavras do prefeito, uma tragédia ontem, né? Segundo o prefeito Marcos Vinícius, ele decretou, falou ao vivo aqui no MG1, que decretou situação de calamidade pública, que é calamidade pública, uma situação bem mais grave do que a situação de emergência. Na verdade, o nome correto é estado de calamidade pública, né? O prefeito decretou estado de calamidade pública. A temperatura é de 30 graus neste momento, máxima de 31, 75% de chance de chuva em Fabriciano, mas hoje menos. A previsão é de 20 milímetros de chuva para a cidade de Coronel Fabriciano. A gente espera que seja uma chuva bem tranquila, com menos problemas, né? Sem problemas, porque ontem
ficou difícil, principalmente para Fabriciano. Foram diplomados ontem à noite os vereadores e chefe do executivo de Governador Valadares. Alguns assumem pela primeira vez um cargo na Câmara, outros já são bastante conhecidos da população. A diplomação foi em uma das sedes da Cultura de Governador Valadares, o Teatro Atiaia. A cerimônia começou com o canto do hino nacional. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Na plateia estavam amigos e parentes dos eleitos nas eleições municipais de 2024. Os primeiros a serem diplomados foram o prefeito eleito Coronel Sandro, do PL, e o vice Mourão, do mesmo partido. Queremos trabalhar em harmonia com a Câmara de Vereadores, com o Judiciário, com o Ministério Público e com todo o povo de Governador Valadares. Nossa vitória já está selada. Agora nós somos prefeito e vice-prefeito de todo o povo de Governador Valadares. Todos eles têm o mesmo objetivo, eles querem trabalhar para o povo de Governador Valadares. E aí os nossos propósitos se unem. Nós acreditamos que teremos uma relação muito positiva com a Câmara de Vereadores, respeitando a independência do Poder Legislativo, mas unindo os esforços para a gente poder resolver essa série de problemas que Valadares tem. Na sequência, foi a vez dos 21 vereadores eleitos. Vaguinho, do Democracia Cristã, chega para cumprir o primeiro mandato. Ele reforçou qual vai ser o foco de atuação dele. A responsabilidade, ela triplica, né? A emoção é muito grande, mas a responsabilidade é bem maior. Sandra Perpétuo, do PT, também é um dos novos rostos da Casa Legislativa. A parlamentar quer representar principalmente a voz feminina na política. Vivemos um momento histórico do empoderamento feminino que representa nosso esforço, a nossa luta pelo espaço na política, na sociedade, em que exercemos diferentes funções. E agora quero fazer bonito para dar muito orgulho para a nossa gente e trazer mais mulheres para a política. Já reeleitos como Ale Ferraz, atualmente com mais tempo de casa, e Gilza Santos, desejam seguir contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Também unir forças com os novos eleitos. Ainda que a gente tenha posicionamentos que não se encontrem em alguns momentos, mas eu acho que a gente constrói a nossa sociedade fazendo canais, pontes, né? Criando laços, ainda que seja momentâneos para uma pauta específica ou outra, mas é assim que eu acredito. Então, eu sempre vou estar aberta ao diálogo. Hoje eu sou o vereador mais velho da casa. Eu estou terminando meu segundo mandato apenas e já sou vereador de tempo de casa com mais tempo. Então, a gente tem essa oportunidade de manter aqueles projetos que a gente já vinha, seja com a desburocratização, seja com as pautas de transparência, controle social e também principalmente com a causa animal. A diplomação é quando a Justiça Eleitoral confirma que os candidatos eleitos em uma eleição estão aptos a tomar posse no mandato seguinte. Um passo importante para a festa da democracia, segundo o juiz da comarca de Governador Valadares, Cláudio Alves de Souza. Ele reforçou ainda o quão importante é para uma comunidade que uma casa legislativa trabalhe de forma harmoniosa. Respeitadas as divergências políticas, porque sabemos que há, mas que a discussão se dê no campo das ideias, que não ultrapasse o campo das ideias e que haja uma harmonia voltada para o bem comum, né, que é a população que precisa realmente, e para isso que eles foram eleitos, para representar a população. E que o foco seja sempre isso, atingir o bem comum. Em Ipatinga, a noite também foi de diplomação dos eleitos. O plenário da Câmara Municipal de Ipatinga ficou lotado de autoridades, amigos e parentes dos eleitos. Gustavo Nunes vai para o segundo mandato como prefeito de Ipatinga pelos próximos 4 anos. Ele comentou sobre a reeleição, algo que não acontecia havia 20 anos. Essa continuidade do trabalho foi feita através de um trabalho que executamos nesses últimos 4 anos e que foi chancelado
por grande parte da população de Ipatinga, 52.282 votos. Eu sou prefeito de uma cidade que é uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais, de mais de 237 mil habitantes, e sou prefeito de todas elas. Então nós queremos, com diálogo, com muita humildade, conversar, entender essas pessoas, as necessidades dessas pessoas, para que possamos executar os trabalhos na frente do município de Ipatinga, para bem-estar da comunidade de Ipatinga. O prefeito Gustavo Nunes, do PL, o vice-prefeito Pedrão da AAP, do Cidadania, e os 19 vereadores eleitos foram diplomados na cerimônia e tomaram posse no dia 1º de janeiro. Vai ser o primeiro mandato de Elias da Fonte, do PMB. Ele é um dos 19 vereadores eleitos. E a expectativa para esses próximos anos como vereador na cidade é muito grande, de muito trabalho e, de fato, conseguir executar tudo aquilo que a gente prometeu durante a campanha, que é uma fiscalização efetiva, uma legislação efetiva, onde, de fato, as pessoas têm retorno daquilo que é de responsabilidade do vereador. Das atuais 3 mulheres na Câmara de Ipatinga, somente Cida Lima, do PT, foi reeleita. Ela vai ser a única mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo. Não é simplesmente um novo mandato, é uma renovação de compromisso e comprometimento com a sociedade, com a comunidade, de fazer o trabalho que a gente vem fazendo. Um trabalho de legislar com muita responsabilidade, de fiscalização e de denúncia, né? Também diplomado, o atual presidente da Câmara Lei do Trânsito do PL pretende disputar novamente a presidência do Legislativo. Eu reafirmo aqui o meu compromisso, né, com o governo municipal, reeleito, sou base de governo e vou continuar trabalhando, dando todas as minhas energias, meu conhecimento e a minha representação aqui na cidade de Ipatinga para que esse governo dê certo. E os eleitos e suplentes também foram diplomados ontem em Teófilo Otoni. O último ritual do calendário eleitoral de 2024, a diplomação de candidatos e candidatas eleitos de Teófilo Otoni, foi na tarde dessa terça-feira no Fórum da cidade. Além do prefeito e do vice-prefeito eleitos, 19 vereadores receberam o diploma. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse. A entrega dos diplomas acontece depois de terminado o pleito, apurados os votos e passado o tempo de questionamento e processamento dos resultados eleitorais. A diplomação é um ato de certificação do resultado das eleições. A gente, com o resultado das eleições, após a apuração, com a certificação nas atas que são feitas no dia da eleição, são apurados os eleitos e, com esse resultado, a gente diploma, dizendo que ele foi eleito naquele pleito e está habilitado a exercer o mandato para o qual foi conferido pelo povo. O prefeito eleito, Marinho, falou sobre os planos para os próximos 4 anos. As expectativas elas passam necessariamente pelo controle das contas do nosso município de Teófilo Otoni. Nós sabemos o quanto que há já de compromisso no orçamento com o pagamento de juros, com a amortização de dívidas. E esse cenário ele é um empecilho para a realização daquilo que a gente apresentou como política pública no nosso plano de governo. Então, consciente desse desafio que é enfrentar, né, o endividamento do município, nós precisamos da ajuda da Câmara Municipal e da compreensão das pessoas para que tenham um pouco de paciência no início do nosso governo, já que 2025 é um ano que nós vamos trabalhar com o planejamento do prefeito anterior e, por esse motivo, a gente precisa da paciência da nossa comunidade. Os vereadores eleitos também esperam por 2025 com expectativa. Trabalhar pela cidade de Teófilo Otoni, promover, né, a igualdade e melhorar a vida das pessoas em Teófilo Otoni, ser a voz na Câmara Municipal das pessoas que precisam. Nós já estamos prestes a iniciar o nosso 3º mandato na condição de vereador. Trabalhamos muito, trouxemos recursos na ordem de 10 milhões de reais em emendas parlamentares, apresentamos projetos importantes que tramitaram na Câmara Municipal e agora não vai ser diferente. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, daqui a 15 dias, nós estaremos tomando posse para iniciar uma nova caminhada, uma nova etapa. Algumas novas páginas certamente serão escritas na nossa trajetória política e nós estamos muito felizes, entusiasmados
e gratos. A diplomação é a certificação de um trabalho que a gente vem fazendo, né, pautado nas lutas. Então, para a gente hoje é o firmamento de toda a conclusão do nosso trabalho. 2025, a gente espera que seja um ano, né, que possa reafirmar essas lutas, principalmente as lutas em defesa das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas, da população em situação de rua, que são as pautas que a gente trabalha no nosso mandato. E a Câmara Municipal de Governador Valadares, que já encerrou o período das reuniões ordinárias, fez hoje de manhã sessão extraordinária. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito André Merlo e, com isso, mantiveram reajuste de salário para os futuros prefeito, vice e secretários municipais que assumem em 1º de janeiro, é quando começa a valer o aumento. Vou chamar ao vivo a repórter Carla Marques, que acompanhou essa sessão extraordinária, que durou em torno de 1 hora, até menos de 1 hora, né, Carla? Bom dia, boa tarde para você. Um pouco menos de 1 hora, Carlos. Boa tarde para você, para a Ana, para todo mundo que está com a gente aqui no MG1. A reunião começou por volta das 9h15, 9h18 da manhã e finalizou às 10h10 da manhã. E os vereadores derrubaram o veto do prefeito André Merlo sobre o reajuste salarial para os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários para o ano de 2025, como você disse. Então, isso significa que vai ter aumento nesses salários. E aí, esse projeto, de autoria dos vereadores, foi enviado para a sanção do prefeito no dia 8 de novembro deste ano e o prefeito vetou o projeto. Hoje, a Câmara votou pela derrubada do veto. Então, foram 17 vereadores que votaram contra o prefeito André Merlo e apenas 2 foram favoráveis a manter o veto. E o que muda com essa derrubada do veto? Com a votação de hoje, o salário do prefeito de Valadares vai subir de R$ 19.477,25 para R$ 23.000. Uma alta de 18%. Do vice-prefeito, o reajuste vai ser mais que o dobro. Vai sair de R$ 9.738,61 para R$ 21.000. Esse é o aumento mais expressivo nos salários, o que representa uma alta de 115%. Para os secretários municipais, com o aumento, o salário vai para R$ 20.000. Atualmente, 10 secretários recebem aproximadamente R$ 12.000. Já os secretários adjuntos, que atualmente recebem entre R$ 7 e R$ 10.000, vão receber R$ 17.000. Nós estamos acompanhando, né, Carlos, a repercussão desse caso desde o início e a possibilidade desse reajuste gerou muita repercussão e muitos questionamentos da população, né? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas suas informações, boa tarde para você. Houve outros assuntos importantes também tratados nessa sessão extraordinária que nós vamos repercutir durante a semana aqui nos nossos jornais. Ana Carolina, como é que estão nossas mensagens, hein? Vamos começar por uma reclamação de uma moradora daqui de Governador Valadares, que é a Sara. A Sara mora perto do Recanto dos Sonhos, né, naquele bairro um pouquinho distante, na BR-259. Na quarta da semana passada, eu tinha um pré-natal no Santos Dumont, bairro aqui de Governador Valadares, já no perímetro urbano, onde estava funcionando os 2 postos. Quando cheguei lá, falaram que o posto do Conjunto Si não estava mais atendendo lá, né? Que ele estava reformando, mas a reforma foi concluída, então ele atenderia no local antigo, né? Já tinha voltado para o local. Sim. O que aconteceu? Aí o posto chegou a ficar fechado por 1 semana para limpeza. Quando foi todo mundo lá hoje para retomar o atendimento no posto do circo, adivinha só? Não tinha atendimento. Aí a Sara fez esse registro aqui para gente, olha, reformado, todo bonitinho, o ESF CIR 1 e 2, só que hoje o pessoal estava lá para receber atendimento e não teve o atendimento. Aí nós procuramos a prefeitura, que diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde informa que já está fazendo toda a movimentação necessária para que essa unidade que a gente mostrou a foto aqui agora, essa unidade entre em funcionamento. A previsão é que os atendimentos no local sejam retomados ainda nesta semana.
Só faltou avisar, né, para o pessoal que ia demorar um pouquinho. E mesmo estando fechado, os pacientes poderiam ter sido atendidos como estavam sendo. Exatamente. Né? Tá aí, mais lá. Uma, Sérgio Dunga. Lixo no CIR em Valadares continua a ser recolhido? Muitas reclamações hoje muitas aqui, mensagens Carlos. aqui, o Marcos Vinícius mandou também. Pois é, inclusive o Sérgio fez esse registro aqui pra gente. Esse lixo vai acumulando, aí vai dando bicho, uma trabalheira danada para os moradores. O que a gente fez? Bairro de Lourdes, Vila Bretas, o lixo não tinha sido recolhido a parte da manhã também, ainda não. Pois é, procuramos a prefeitura de novo. Vamos lá, ó. O Departamento de Limpeza Urbana disse que a coleta de lixo no conjunto CIR será feita ainda hoje, conforme previsto. Seria ontem, né? Mas não foi feita e, pelo visto... É porque o dia mesmo no CIR é segunda, quarta e sexta. Que a nossa telespectadora tinha dito ontem, a Valéria né? Alves, exatamente. O mesmo, coincidentemente, são os mesmos dias do Vila Bretas e do bairro de Lourdes. Então, a gente espera que no bairro de Lourdes e na Vila Bretas também seja retomada hoje a coleta. Porque não dá para ficar assim, porque o lixo está acumulando nas ruas, nas calçadas. Kátia está pedindo ajuda daqui de Governador Valadares. A cadelinha dela, a Mel, fugiu no Nova Vila Bretas. Falei que chamou Mel, foge. Eu estou começando a concordar com você. Impressionante. Na Rua 8ª. Então, gente, quem tiver notícias da Mel, essa pinchirzinha aqui, branquinha e caramelo, manda mensagem pra gente que a gente encaminha o contato da Kátia. Veterinários, isso dá um estudo. Por que toda cadelinha que chama Mel... foge. Não vamos fugir agora, mas é rapidinho para o intervalo. Rapidinho, né? Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a chuva, né, Carlos? Exatamente. Lá em Coronel Fabriciano, né? Vale do Aço, ali, Ipatinga. Os trabalhos de vistoria continuam por lá, agora 12h e 18 minutos. O MG1 e a gente segue acompanhando, repercutindo a chuva no Vale do Aço. Vamos voltar para Ipatinga, conversar com o Samuel Carlos, que vai atualizar a situação para a gente em Ipatinga. Samuel. Pois é, Carlos, de volta aqui no MG1 para falar que agora o tempo segue estável, né? Parcialmente nublado, mas continua abafado, viu, Carlos? Alguns trechos ali de céu azul, algumas nuvens também no céu, mas o tempo continua abafado, 28 graus neste momento, podendo chegar a 30 aí durante a tarde e noite, né? Previsão de mais chuvas para hoje, é o que diz o INMET, né? O Instituto Nacional de Meteorologia. De 40% a 70%, de 40% no fim da tarde a 70% na noite, e a probabilidade de chuvas para esta quinta-feira, de acordo com o INMET ainda, um acumulado aí pode chegar a 50 milímetros, portanto é bom ficar ligado, viu? Quem tiver aí alguma emergência, né, recomendado acionar a Defesa Civil nesse caso, pelo 3829-8181, DDD 31 3829-8181, é o contato da Defesa Civil Municipal de Ipatinga, ou então acionar aí o Corpo de Bombeiros, para demais ocorrências, né? Ocorrências aí que porventura aconteçam durante esta quinta-feira, viu, Carlos? A gente segue acompanhando e todos os detalhes, logo mais no MG2, a matéria completa sobre a repercussão das chuvas aqui de Ipatinga, viu, Carlos? Volto com você. Obrigado, Samuel, pelas informações. Boa tarde para você. Agora a gente vai para Coronel Fabriciano para falar um pouco mais com outras informações a respeito da chuva forte de ontem. O prefeito disse ao vivo aqui no MG1, ele acabou de decretar estado de calamidade pública em Fabriciano, Marina Bering. A situação está complicada aqui, viu, Carlos? A gente agora está na Avenida Magalhães Pinto, das avenidas que foram muito atingidas com essa chuva de ontem. Ainda agora, olha só, a gente está aí, né? Já passamos do meio-dia, a gente ainda vê muita lama por aqui. Gente limpando ali do outro lado da avenida, dá pra gente ver o pessoal com rodo, com mangueira, tentando tirar toda essa lama que ainda permanece aqui. A gente está na Avenida Magalhães Pinto, esquina com a rua Icaraí, para localizar aí direitinho. Esse é só apenas um dos pontos, porque em toda a Avenida Magalhães Pinto, a gente olha para todos os lados, para a esquerda e para a direita, a gente vê muitas ruas cheias de lama e os comerciantes e os moradores ainda tentando contabilizar os prejuízos e limpar os estabelecimentos. Uma moça acabou de parar aqui para falar com a gente, Carlos, que até para tentar ajudar as pessoas está difícil. Por quê? O trânsito está difícil ainda. Tem muito lugar, nós inclusive passamos por um lugar, nós fomos até a escola Argel Brandão e para chegar lá tá muito difícil.
a lama, né, com terra, aquele engruvinhado todo ali, muito alto, tinha trator tentando liberar o trecho. Então, até para as pessoas tentarem ajudar a população, tá um pouco difícil ainda, porque tá tendo desvio no trânsito, até para esses tratores, para fazer todo esse trabalho de retirada da lama. Então, a situação segue ainda muito complicada. Acabamos de entrar ao vivo com o prefeito, Dr. Marcos Vinícius Bizarro, ele decretando aí, então, situação de calamidade. Agora, realmente, é ver quais vão ser as providências que o município vai conseguir tomar junto com a Defesa Civil, junto com a Defesa Civil Estadual, para ajudar essas pessoas. Mas fato é que, desde de manhã, a cena continua a mesma, Carlos. As ruas estão tomadas por lama, as calçadas estão lotadas de materiais que não dá mais para usar, que foram perdidos, tanto de moradores como de estabelecimentos comerciais. Tem carro sujo de lama ali do outro lado, Fernando Sertão, vê se você consegue mostrar ali, ó. É muita lama, muita sujeira. Então, a situação aqui em Coronel Fabriciano continua muito complicada. Agora é reerguer, né? Conseguir ajudar essas famílias, quem puder. Tem campanha de doação, instituições parceiras para ajudar essas famílias que estão desabrigadas e desalojadas. Volto com você, Carlos. É isso, Marina. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Um caso de trânsito em Governador Valadares que gerou uma situação curiosa. Primeiro, vamos ver as imagens. Ó, um carro que está estacionado na rua Rainer Barbosa, no bairro Santo Agostinho. Aí, de repente, vai surgir um carro preto que bate na frente, na parte da frente, meio na lateral do carro preto, são dois carros pretos, e esse que bateu segue em frente. O motorista não para nem para ver o que aconteceu. Olha como é que ficou o carro atingido. O motorista simplesmente vai embora. Uma outra câmera agora mostra que antes da batida, 3 mulheres caminham em direção ao veículo que provocou a batida, né? Não sei se a gente consegue ver lá atrás, elas vão entrar no carro. Então, era uma motorista que bateu nesse carro que estava parado. Então, depois desse acidente, começa uma batalha para a proprietária do carro atingido. Porque com o impacto, além dos danos na parte da frente, um dos pneus estourou, que é um prejuízo grande. Ela não conseguiu registrar um boletim de ocorrência na PM, porque ela não tinha identificação da placa do veículo que provocou o prejuízo. Ela também procurou o Olho Vivo, que sem o boletim de ocorrência também não fornece a imagem que ela precisava para identificar a placa. E ela conta agora com a ajuda dos vizinhos que forneceram essas imagens aí e tentam identificar a placa do carro que bateu. Um bar próximo, segundo ela, também se recusou a mostrar imagens que poderiam ajudar a identificar pelo menos a placa do carro. Bom, em casos como esse, em que o acidente é sem vítimas, a Polícia Militar recomenda que, caso não seja possível coletar informações sobre o veículo que provocou o acidente, ou se o motorista fugir do local, sair do local, o registro do boletim de ocorrência ainda pode ser feito. Porém, cabe à parte interessada buscar a identificação do veículo que provocou o acidente para depois um acionamento na Justiça para a reparação dos danos. Essa foi a resposta que a gente obteve da Polícia Militar a respeito dessa situação aí da Ana Paula, né, que é a proprietária do veículo que foi atingido. Uma situação bem curiosa, né, bem interessante assim, em Governador Valadares. Vamos de você no MG1, Ademarcos Porto é do bairro Castanheiras 2. Governador Valadares mandou um vídeo. Fala comigo, Ademarcos. Ô, Carlinhos, isso aqui, cara, deve ter aí por volta de uns 3, 4 meses, né? Olha a situação. Tá até entupido lá dentro, ó. Isso aqui fica no Castanheira 2, na rua Jarbas Machado, bem na esquina, 402, ó, bem na esquina. Tem uma ladeirona lá, o carro desce, o buraco tá bem na esquina. Já colocou uns cones aqui, ó, mas só colocou cone, não tá ligando pra nada. Pois é, Demarcos, a troca da tampa do poço de visita da rua Jarbas Machado, segundo a Águas de Valadares, essa troca vai ser feita hoje. Então vamos aguardar. Obrigado pelo vídeo. Eli é do bairro São Raimundo. O governador Valadares também mandou vídeo. Fala comigo, Eli. Olha para você ver aí o buraco se formando aqui na rua da Mica. Tá vendo? A rua muito movimentada aqui do bairro São Raimundo. Entendeu?
Daqui a pouco você vai ver como que ele vai estar. E a água de Valadares não tá nem aí, ó. Tá perigoso aí, hein? Eli, a concessionária Águas de Valadares, disse que o reparo do vazamento na rede de água na Rua da Mica está programado para hoje à tarde. A demanda foi informada ontem, segundo a concessionária, que recebeu a demanda por meio dos canais de atendimento. E a execução do serviço, segundo a concessionária, está dentro do prazo. Beleza? Obrigado pelo vídeo que você mandou. Agora é hora do esporte, vai esverdear hoje, ou se você já percebeu em casa, nós estamos num ritmo mais acelerado aqui no MG1, porque o jornal está mais curto hoje, por causa da transmissão da decisão do Mundial. E vamos dar uma respirada Pachuca nas notícias aí para falar um pouquinho de esporte, né, Carlinhos? Boa tarde para você, para a Ana e para todos que nos acompanham. É esse movimento no Mercadão que continua, né, Carlinhos? Mercadão da bola, né? No Mercadão da bola. E como é que tá? O Cruzeiro anunciou Christian e Rodriguinho, né? Rodriguinho ex-América, o jovem jogador, foi dispensado da base no Cruzeiro, inclusive a chance do Cruzeiro aí se retratar historicamente com ele, né? Dudu e Gabigol, a expectativa é que sejam anunciados no aniversário do Cruzeiro dia 2, e aí fica o nome ventilado aí do Soteldo, ou seja, não há um nome novo. Agora, há nomes novos para saídas. Dudu despediu ontem do Palmeiras. Já foi de Vasco lá no Dudu Palmeiras. já foi do Cruzeiro também, né? Aí o que acontece? O Marlon é a bola da vez, mas para sair, né? Uma possível saída, o Norwich City da Inglaterra está interessado no futebol do Marlon. E aí, se as libras entrarem na conversa, fica difícil segurar, né? E o Cruzeiro não tem um lateral para o ano que vem. As libras pesam. O Cruzeiro não está planejando contratar lateral, mas ele sai. Exatamente. O Atlético falando em Bruno Henrique, que é torcedor do Atlético, né? Eu me lembro que uma vez aí, isso foi uma polêmica danada, porque vazaram fotos. Nem vazaram, estavam lá nas redes sociais do Bruno Henrique, ele com fotos vestido com a camisa do Atlético, né? Ele é de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, foi descoberto até tardiamente na Copa Itatiaia. Exatamente. Ídolo do Flamengo, quem sabe pode ser o nome do Atlético, mas antes de falar em jogador, o Atlético precisa de um treinador que defina quais serão os jogadores. E ele se reuniu aí com o Luiz Castro para apresentar aquele projeto que com certeza o Luiz Castro vai falar assim, com esse projeto eu não venho, que é de austeridade, no ano que vem não vamos gastar, mas o Luiz Castro não vai ir para o Atlético nesse cenário. A não ser que na conversa ali o Atlético ceda e fala, não, vamos investir um pouquinho mais. Teria que ser um treinador com outro perfil. As boas línguas em Belo Horizonte dizem que no dia do aniversário do Cruzeiro, quando o Gabigol e Dudu forem anunciados, aí fica aquele, né, aí o Atlético faz um anúncio interessante também. Aí acaba um puxando o outro. O Atlético fala assim, temos que contratar. Então deixa eu te puxar aqui para perto da Ana. Vamos conversar com a moça que está de Penharol. Ela ficou tão feliz na redação hoje que eu falei com ela, vou falar ao vivo, você está de Penharol. Ela ficou muito alegre comigo quando eu disse também. Isso. Vamos lá, Carlinhos, uma grande repercussão aqui sobre a questão do veto que foi derrubado hoje em Governador Valadares sobre os reajustes salariais. Olha o Vanderlei, sou de NAC, mas em relação ao aumento de salários de prefeitos e secretários de Governador Valadares, acho uma tremenda vergonha. Ao invés deles estarem preocupados com a população, pensam no próprio umbigo, acho que a população de EV deveria protestar contra essa vergonha. E o Ministério Público não pode fazer nada? Onde vamos chegar? Obrigado, Vanderlei. Mais mensagem aqui, Isaías, sobre a Câmara de Vereadores derrubar o veto do atual prefeito em relação ao aumento de salários para prefeito, vice-secretários que ainda nem assumiram, mas já tem aumento de salário, isso é inaceitável. Nem começaram a trabalhar, mas já tem aumento de salário. Podemos aguardar, virá aumento para vereadores também, legislando em causa própria. Obrigado pela mensagem, Isaías. Mais mensagem Daniel. aqui, olha o Daniel, sobre os aumentos salariais, os professores, enfermeiros e demais servidores públicos de nossa cidade. Como é que todo mundo fica, né? Pois estes são os que, faça chuva ou faça sol, colocam a mão no batente todos os dias. O salário do vice-prefeito, então, foi de 9 mil para 21 mil, aumento de 115%. Obrigado, Samuel. Amanhã nós falamos mais. O último intervalo, né? Isso aí, a gente volta daqui a pouquinho. 12h32. De volta com o MG1, cantata de Natal em Governador Valadares hoje. É um concerto de Natal com coral, um concerto. E a Maria Clara, acabei de descobrir que ela está no coral, ela está vestida com uniforme. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Carlos. Boa tarde para quem está acompanhando o MG1. Pois é, esse altar aqui da Catedral de Santo Antônio hoje vai se transformar num grande palco para receber o primeiro concerto de Natal, que reuniu os membros do coral da Catedral com a banda
Lira 30 de janeiro, e hoje a gente está aqui com o maestro Manoel Pereira e também a maestrina Maria Olinda para falar um pouco mais sobre como que vai ser esse show. Maestro, boa tarde, seja bem-vindo ao MG1. O que a gente pode esperar do concerto? Boa tarde, muito obrigado. Então, pode esperar muita música boa e assim, essa junção, a primeira vez tendo o coral juntamente com a banda, pode esperar um repertório fantástico, feito com todo carinho e contendo algumas músicas sacras também. Maestrina, como que funcionou a escolha das músicas que vão ser tocadas hoje? Nós optamos por um repertório clássico, popular e bem conhecido, com realmente cantigas natalinas tradicionais. Tem como tocar uma agora para a gente mostrar para o pessoal que está em casa? Sim, sim. Então vamos lá. Só corrigindo que não é o primeiro concerto, tá? Nós do Coral da Catedral, todo ano nós fazemos concertos e cantatas, tá bom? Então vamos ouvir um pouquinho sobre como que vai ser agora. Falta pouco para o Natal, aqui já está todo mundo em clima natalino. Esse concerto ia acontecer do lado de fora da igreja, mas por causa da previsão de chuva, a estrutura foi montada aqui dentro. Então, quem quiser conferir o concerto de Natal aqui na Catedral de Santo Antônio, é só passar por aqui hoje às 8 da noite. Carlos, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Maria Clara. A gente queria até ouvir mais o coral, né? Mas o jornal está mais curto, né? Então vamos à noite, né? Vamos à noite lá. Isso aí, a nossa equipe Catedral vai de Santo acompanhar Antônio. E traz todos os detalhes amanhã. Isso aí, muito bacana. Mais mensagem agora de chuva. Vamos lá, O Marcos Soares. Olha aí, meu pai segurando o carro na corda, bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Esse ribeirão precisa ter uma contenção, mas nem limpar, eles limpam. Aí é a reclamação do Vamos Marcos ver o Soares. vídeo aqui, aí, olha só. Olha que cena, Carlos. Um Rapaz, carro ali, olha. E ele na E corda olha, para não deixar o carro ir embora. situação Obrigado pelo registro, Marcos. complicadíssima por lá. A gente tem aqui a última Jefferson. mensagem aqui, imagem da estrada que dá acesso à Paca Penha do Cassiano, em Governador Valadares. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Essa estrada é tão importante, né, gente? É, Como todas as claro, outras, mas claro. liga uma penitenciária e tá desse jeito. Vamos embora, né? Tá na hora de ir embora agora. Vamos lá. Hoje o jornal terminou mais cedo por causa da transmissão do futebol, daqui a pouquinho. Logo mais, Alan Souza com o MG2. E amanhã, 8 da manhã, tem TV Notícias com Fábio Vasconcelos. 11h45 nós estamos aqui, né? Uma boa tarde para você, até amanhã. As letrinhas estão aí. Boa tarde, gente. Até amanhã.